nesse embalo, alegria lá, alegria cá, boa tarde, forte abraço, começando mais um Os Donos da Bola. Hoje o programa está imperdível e daqui a pouco vamos falar do assunto mais top do momento, as especulações. No Atlético, o nome falado, Cortez e Mike do Cruzeiro. Mike, valorizado, sondagens do futebol. Português, os donos da bola são Cadu Weidman Doné. Que beleza! E aqui de Mara não. Piorou, Felipe Junqueira. Não, mas peraí. Felipe Junqueira, dá uma voltinha lá de Mara. Voltinha? Dá uma voltinha lá de Mara Oliveira. Ele que, olha... Vai falar da camisa? Vai falar da camisa, essa camisa aqui... Ele usou quando o Sérgio Reis estreou, menino da porteira. Eu era o menino da porteira. Você, Sérgio Reis, menino da porteira, panela velha aqui. Ô, louco. Senta, filho, essa camisa eu posso sua... fazer uma coisa em homenagem ao Feller, que tá lá em cima dirigindo a gente hoje? Eu vou mandar um grande abraço pra ele, porque é o seguinte, deixa eu te falar, antes de você falar fazer uma saudação ao Feller. Vai lá, então vai lá, saldo Feller. Vamos lá, relembrando os tempos de Ricardo Feller na apresentação daqui da Band. Uou! Ele fazia assim. Uou, como é que é o negócio? Ele fazia assim. Vamos lá de novo. Uou! Que beleza. Pra que é isso? Em homenagem ao Ricardo Feller. Que isso? Uma voz. Que isso? Uma voz aberta. Grande Feller. Enorme abraço. Olha. Ô, Junqueira. Pois não? Me senti muito honrado pela homenagem. Muito obrigado. Você merece. E olha... Boa, vai contigo, Brasil. E grande Feller, quero dizer o seguinte... Eu, esses dias, apresentando aqui, substituindo o grande Everton. Grande mesmo. Guimarães, grande mesmo, que está em férias, agora de Mara Oliveira, ela volta quinta. Um forte abraço, um beijo para eles. Eu quero dizer o seguinte, eu já tive homem baixinho, homem feio, homem moreno, falando no meu ouvido. Você já teve homem baixinho, homem hoje, feio? porque falou o Juveci no meu ouvido, o Ligon fala no meu ouvido, até o Cris já falou no meu ouvido. Agora hoje, é um homem louro. Nórdico. É o Miguel Falabella da Band. Feller falando no meu ouvido. Deus do céu. Falabella da Band. É porque tem muito dinheiro. Então tá também, tudo igual. E galera, Mas não só isso. fala, o que mais? Não, outras coisas. Não vai mais. falar. Nórdico, Agora você alto, começou loiro. a falar, agora fala. Não, nórdico, alto, louro, para por aí. Para por aí. E, gente, e hoje o programa, aliás, essa semana, o programa vai ser de 1 a 1h30, um programa reduzido em função de uma adequação da grade. Semana que vem fica tudo normal, de 1 às 2. Hoje o programa é como o Felipe Junqueira. Pequenininho, até 1h30. Mas pelo nariz e até muita 6 da informação, tarde. comentários. Agora, se do tamanho do nariz, era até meia-noite. Não parava não, é direto de um dia para o outro. E você pode participar com a gente. Siga o programa no Twitter, @os donos da bola MG. E no facebook.com os donos da bola MG. E, gente, final de ano, a coisa que mais tem, você liga a televisão, seja em qualquer canal, qualquer horário, estão lá as famosas peladas beneficentes. Os únicos jogos do futebol. E isso dá um ibope danado. E nesse final de semana a gente teve um amistoso dele, o grande Tardelli, contra os amigos do Rafinha, lateral do Bayern de Munique. Veja como foi. Mas se engana quem pensa que é tudo brincadeira. Os craques da bola mostraram que mesmo com o clima descontraído, é possível fazer belas jogadas. Everton, bateu, Sérgio! A gente vem com o intuito de ajudar, né? E pô, nada melhor, né? O estádio cheio, todo mundo colaborando e né, quem gosta do futebol, ver esses craques aí em campo, é legal, fico feliz de estar participando. E reunir os amigos é o mais importante para arrecadar os alimentos. E é claro que a torcida compareceu. Foram distribuídos 7.000 ingressos e arrecadadas 14 toneladas de alimentos. Esses produtos vão beneficiar pelo menos 10 instituições aqui de Itapema. A partida solidária ainda contou com a presença de artistas que aproveitaram a passagem por Santa Catarina para mostrar que são bons de bola e até dividiram o gramado com ídolos da seleção brasileira. Na verdade, a gente fica admirando, né, o quanto eles são artistas da bola, né? Então é muito legal, muito bacana essa iniciativa. Estádio cheio, as pessoas comparecendo. Fim de ano, a gente já começa o ano novo já com o pé direito, com muita esperança, com muita alegria. A gente fica muito feliz em poder estar ajudando e pode ter certeza, sempre quando podemos, se tivermos tempo, vamos estar sempre ajudando aí. Gente, esse negócio que eu falei, nórdico, louro, tá dando emboque, o que já tá tendo de proposta? Quem é ele? Quem é ele? Cadê o Feller? Aonde? Gente, Feller era um homem casado e bem casado, e eu também. Então vamos parar com isso aí. Pelada de fim de ano.
É o momento do cara continuar mantendo aquela forma ou é o momento dos amigos irem lá brincar, aparecer aquele cantor que tá sumido? Ou é uma coisa legal de ajudar os carentes? Não, é legal de ajudar os carentes, isso eu concordo. Só. Mas é claro que não, de uns 5 anos pra cá, dá Ibope também. O cara faz pra não ficar sumido. Tem aquele jogador que tá lá sumido, entra numa peladinha, consegue o contrato, num time de primeira divisão do Rio, de São Paulo, time do interior, quem sabe? Acho que acontece também. Então é isso aí, Cadu. Pelada é vitrine? Vitrine? É mais ou menos. A gente é mó pesado o negócio. Mais ou menos. Não sei, né? Sei lá, né? Mas tem a do Zico, que é a mais famosa, e aqui enche lá no Maracanã. E a essa última, do Tardelli foi bem conceituada, né? Bem VIP também, com muita gente famosa. Mas isso aí, sinceramente, não mata a minha saudade de futebol, não. Eu não vejo muita graça em assistir E o esses Fera jogos, tá aqui não. falando, ó, será que isso não é bom pra dar continuidade, manter a forma? Não, Acho que é o não. seguinte, o cara brinca nisso, mas ele depois nas férias, das coisas mais tradicionais também que eu vejo, o cara quando vai pra praia, é o famoso futevôlei. É uma atividade, mas só que eu entendo também o seguinte, até a própria fisiologia do clube, não sei se vocês pensam assim, deve chegar pro cara, gente, a temporada é desgastante, dá uma aliviada aí também, né? Não, eles sempre jogam pelado, né? Eu só acho que a gente não precisa ficar assistindo. Eles não precisam ficar... Não, mas aí eu acho que vai também da carência que tá nesse final de ano, a própria imprensa procura os caras também. Não vou falar só os caras também, não. Eu acho legal, na verdade, para entrevistar, assim, é ótimo, né? Porque claro. o cara tá disponível ali para entrevista. Mas a grande coisa é quando você pega, é o donativo, é o quilo, aquele alimento. Ainda mais nessa época de chuvas, que é Sensacional. complicado pra caramba. Você está falando de chuva, um forte abraço para Sabará, a gente fica preocupado, as chuvas lá gerando assim situações de risco para algumas pessoas, muita força, a galera também lá da rua Cabo Verde, que a gente tem uma preocupação muito grande, passar Natal assim, tem tanta gente desabrigada, então muita força, quem está em casa e quem puder ajudar, a gente sempre tem que manter essa onda de solidariedade, isso é muito bom. Ô, gente, e vamos falar também das especulações? Agora sim. Né? Aí Cortez, é a solução? Parecido com o Dante ali, né? O Dante, quando apareceu... Meio Dante, meio Kaká, uma mistura dos dois? Porque ele é muito Cortez. Tem que me explicar qual que é a semelhança. Porque ele é muito Cortez e o Kaká é muito gentil. Tá, Seu Veletão não tem nada com isso. Tem que ter bateria no fundo, né? Então vamos lá, gente. O grande lance da carreira do Cortez foi ter casado no Habib's, né? Foi a melhor coisa que ele fez na carreira. É um cara do povo. E o Cortez, olha, ele pode pintar em outro clube, porque ele pode ser emprestado pelo São Paulo. Um dos nomes falado é o Atlético, ele teve uma passagem sem muito sucesso no Benfica, outro clube interessado. Cortez, vai ficar sem receber, filhão, se for o Vasco. O Vasco é um dos clubes que está com interesse, e o outro, um possível clube interessado, seria o Atlético. É uma situação que já teve Carlinhos falado para a lateral, eu até dei essa informação. E agora, Cortez, o empresário do lateral, ele está tendo algumas conversas com os dirigentes do Vasco, enquanto isso, pelo menos por enquanto, não tem uma informação de um contato, aquele contato oficial com o Atlético. Mas Cortez, Cadu, é uma boa, vale reabilitar o Cortez? Olha, o Cortez começou bem na carreira, teve um período ótimo. Eu lembro que ele fez um amistoso na seleção brasileira, que ele foi muito bem. Ele ficou cotado para ser o reserva oficial do Marcelo, né? Que ele foi muito bem, só que depois foi ladeira abaixo, não se acertou na carreira. Sinceramente, eu não acho um investimento seguro, não. É aquele cara que chega com um ponto de interrogação gigantesco, porque há muito tempo que ele não recupera aquele futebol do início da carreira. E, sinceramente, eu não acho o Júnior César um mau jogador, gente. Eu não entendi o que aconteceu com ele no Atlético. Assim, eu gosto muito do Cuca, eu concordei com quase todas as coisas que o Cuca fez no Atlético, mas uma discordância que eu tenho com relação ao trabalho do Cuca é com relação ao Júnior César. Mas é questão também do salário, né? Eu entendo que tem que ter uma redução, porque ele foi para o Atlético com um salário muito alto. E aí eu te pergunto, porque as informações de bastidores falam que você está acendendo vela para o Júnior César ficar e outra vela do outro lado para o Cortez não pintar. Essa é verdade. Bastidor tá... Você imagina que bastidor que é esse, né? Você. Tô mesmo. Não, tá aprovado, é isso mesmo. Cortez, pelo amor de Deus. O Cortez teve uma fase boa no Botafogo. Qual vela maior? A pro Cortez não vinha ou pro Júnior César ficar? Eu não vi, com certeza, pro Cortez não vinha daqui de 7 dias. A do Júnior César são aquelas que é parecida que o Everton tá lá, né? Aquela que é maior que a gente. Não, aquela maior é pro Richardson vazar. A maior vitória é pro Richardson vazar. Aí depois tem a segunda, que é pro Cortez também vazar. E a do Júnior César pra ele ficar. Agora, entre, Júnior César, Cortez, Carlinhos, eu sou mais Júnior César. E aí eu pergunto, Cadu,
Existe alguma outra opção ou é tentar mesmo a efetivação do Lucas Cândido, porque ele tem essa possibilidade, já mostrou interesse, já inclusive falou, olha, eu topo ficar, quero ser, consigo vislumbrar uma situação melhor e claro, aí sendo preparado, treinando, porque não é a dele, e é um cara que eu sou fã do futebol dele, é um menino de muito potencial. Ou você imagina mais alguém para essa lateral? Olha, na verdade eu gosto muito do Lucas Cândido também, mas eu não sei se seria bacana essa colocação dele na lateral para ser titular inicialmente. Pode parecer que está sendo beneficiado inicialmente porque ele vai ser titular, mas eu acho que para o todo da carreira dele vai fazer mal, porque ele tem características que se combinam muito para ser um ótimo volante. Para mim, ele tem que ter calma, esperar o momento de entrar no time como volante. Na lateral esquerda, para mim, sinceramente, eu não desesperaria. Eu traria alguém, eu acho que o Atlético precisa de gente na posição, mas o mercado é muito carente e eu manteria o Júnior César. Para mim, tem bola para ser titular e jogou com o Paulo Autori. Ô, gente, ele não é um craque nem nada, mas vamos começar a pensar, quem tem lateral melhor que o Júnior César? Não, e tem uma coisa da torcida, né? Tem um ou outro, mas são poucos, entendeu? É difícil. Agora, e o Júnior César tem o apoio da torcida. Você vai deixar de ter um cara que já tem o apoio da torcida para trazer um outro que você não sabe como é que vai ser? Você que respira a base do Atlético como poucos. Opa. Claro, olha o tamanho do nariz do homem. Quem que consegue respirar melhor a base do Atlético que você? Heron é uma boa? Tá voltando aí. Vale pegar, o Heron começou muito badalado e aí depois não correspondeu, de repente ainda era muito cru para a responsabilidade de uma lateral do Atlético, mas está voltando agora com mais bagagem. Pode ser que ele repita o Marcos Rocha, né? Que saiu da base do Atlético, tentou jogar no time principal no primeiro momento, não deu certo, foi emprestado e voltou bem. O Marcos Rocha, quando voltou, tinha sido até destaque no Campeonato Brasileiro. O Heron não foi. Eu não acho o Heron uma boa, não. Não dá. Eu não acho, não. Eu acho que o Atlético tem que fazer de tudo para manter o Júnior César. Tá aí, presidente Calil, recado aqui do Cadu e do Junqueira. E acho uma boa sim, mas eu gostaria de mais oportunidades para o Lucas Cândido. O Carlinhos, que você falava, ele chegou realmente a estar muito próximo do Atlético. Teve sim. O Fluminense que mudou ali, não foi o Atlético. O Fluminense, até essa situação de continuar na Série A, mudou tudo. Isso foi um dos fatores determinantes e outro foi a mudança de mentalidade do Fluminense. Foi mais ou menos assim, dentro das devidas proporções, o caso do Fred. O Fluminense é muito indeciso. Não, o Fred esteve com o pé no Cruzeiro e acabou que mudou. E não veio, e aí o Marcelo Moreno efetivando essa situação, vira o cara. E vamos agora, Cadu e Juqueira, vamos falar agora do Cruzeiro, que a China Azul está ansiosa para saber as informações. Um dos destaques do time celeste na temporada, todos eles falaram sobre seleção brasileira no ano que vem. E ano que vem é um ano que envolve Copa do Mundo, então seleção é a bola da vez. Vamos ouvir o que foi falado? O ano de Filipão foi produtivo. De volta à seleção brasileira, ele deu cara nova ao time e em casa levantou a Copa das Confederações, reconquistando a confiança da torcida. No início de dezembro, o treinador conheceu os primeiros adversários do Brasil na Copa e agora provavelmente está de férias, assim como os jogadores que atuam no país. Se Filipão está pensando neles, não se sabe, mas muitos deles andam sonhando com o treinador e com uma possível convocação. A Copa é o meu maior objetivo, o meu maior sonho e eu vou correr como nunca para estar nessa Copa no Brasil. Em termos de seleção, acho que todos que se destacam em suas posições, com certeza gera um reconhecimento no ponto mais alto dentro do futebol, que é a seleção, né? Então nós esperamos sempre que a gente possa ter a oportunidade que outros tiveram e se for para acontecer, vai acontecer naturalmente, como aconteceu toda a trajetória da minha carreira, da minha vida. Se a ordem do ano era mostrar trabalho, muitos seguiram à risca. No caso dos atacantes, muitos gols. E no caso de Hernani especificamente, a pontaria veio acompanhada do título da Copa do Brasil e a vaga na Libertadores. Mais uma chance de se mostrar a Filipão. Sobre seleção, eu procuro fazer o meu trabalho, um bom trabalho, bem feito, né? Sei que a Libertadores agora vai ser um campeonato muito bom para mim jogar. E acho que até a Copa do Mundo muitas coisas podem acontecer, né? Se eu falasse que eu não queria estar lá, eu ia estar mentindo. O próprio técnico admite que o grupo dos 23 jogadores que vão disputar a Copa está praticamente fechado. Mas basta uma vaga para alimentar muita esperança. Ele mesmo fala, né, que tem vagas abertas ainda. São poucas, mas ainda existe. Então, continuar aí com esperança, trabalhando firme quando voltar o ano que vem. Para, quem sabe, aí, conseguir cavar uma vaga na seleção que seria uma honra para mim também. Golaço de Everton para o Cruzeiro!
Tá aí esse gol do Everton foi o gol mais bonito desse ano. Sensacional, um golaço. E quero saber de você, Junqueira, tantos jogadores do Cruzeiro especulados, cogitados para a seleção do Filipão. É justo? De repente a gente vê esses nomes aí, você acha que cabem? Ô, Júnior, justo é. Agora, se eu... Você falou num pessimismo não, justo agora. Mas que sabedoria, que ar de conteúdo, né? De moderação. Ele só jogou aquela água gelada. Olha, Júnior. Você não foi água fria, não. Você foi nem para o autório agora, só faltou a mãozinha. Agora, eu vendo esses jogadores na matéria aí, eu não acho que, sinceramente, o único que tem alguma chance ainda é o Dedé, porque na zaga ainda falta fechar a zaga. Porque se não fosse ano de seleção, não fosse ano de Copa, eu até achava que ia ser testado, o Everton Ribeiro podia ser testado. Mas em ano de Copa, o Filipão acho que já fechou esse grupo, tem uma vaga na zaga, uma outra vaga para terceiro goleiro, alguma coisa assim. Então eu acho muito difícil, sinceramente, todos. Não estou falando só os do Cruzeiro, não. O Brocador que apareceu ali também. Nossa acho Senhora. Muito aí, difícil. Aí também é brincadeira mas de que merece, por exemplo, o Everton Ribeiro merecia ser testado? Merecia, claro. O também Fábio ser chamado? É uma injustiça muito grande do Fábio. Mas, sinceramente, antes de seleção, com o Filipão, que é um cara difícil pra caramba, que quando ele fecha o grupo dele, é difícil ele mudar de ideia, eu acho complicado para esses jogadores aí. Você tá nessa onda de otimismo do Junqueira também, cara? Ele tá sendo realista, ele não tá sendo pessimista. A verdade é que desses jogadores do Cruzeiro testados, o único que tem chance de ir para a Copa é o Dedé, e eu acho até que vai. Mas tirando ele, o Fábio, o Everton Ribeiro, não tem essa oportunidade. Agora, opinião pessoal, eu levaria Fábio e Dedé com certeza e já teria testado antes o Everton Ribeiro e o Nilton. Aí dependeria do rendimento deles para saber se eu levaria ou não. Mas na prática, quem vai acabar indo, na minha opinião, é só o Dedé, do Cruzeiro. E o Dedé iria na vaga que já foi do Hever, né? Sim. Que caiu demais nessa reta final do ano e parece que perdeu a vaga mesmo. E aí, gente, vamos falar agora de especulações pelo lado do Cruzeiro. Fica a expectativa no aniversário do clube, dia 2, se algum jogador vai ser anunciado. Mas, por outro lado, tem gente que pode sair. O time celeste ainda não recebeu nenhuma proposta oficial pelo lateral direito Mike. Está valorizado, uma das revelações do brasileiro. Mas nos bastidores, alguns clubes já consultaram a situação do jogador. Segundo o representante de Mike, Fábio Melo, não é o padre não, que é cruzeirense, um grande abraço para o padre Fábio Melo, que inclusive assiste o programa sempre. Estou sabendo, demais, gente boa, e acompanha o programa. Porto e Benfica são os clubes do exterior que têm mais interesse em Mike. Há uma semana o jornal português A Bola revelou o interesse dos encarnados. Segundo a matéria, o time lusitano estaria disposto a pagar 13 milhões de reais por Mike. Será que vale? Tem que liberar? Eu acho que não. Mike tem que ficar, porque você não acha outro jogador à altura do Mike. O Mike, a tendência, se fizer uma boa Libertadores e até seleção, vai ficar muito mais valorizado. Curioso é que o Mike é reserva, né? Não, mas esse ano eu ia falar é justamente ele tá tão pode ser uma valorizado. situação diferente. Ele é reserva, curioso é isso. O Júnior perguntou, tem que liberar? Minha resposta seria, não tem que liberar e tem que ser titular. Na minha opinião, mas eu mais acho que esse bola ano, que o Ceará. Cadu, é uma situação diferente. Eu entendo que começando agora numa outra alternativa, porque é diferente, no momento precisou de um cara experiente como o Ceará, e ele foi lá e o Marcelo optou por isso. Eu entendo agora que esse ano é o ano do Mike. Eu acho que o ideal, né, com relação ao lateral direito do Cruzeiro, é colocar o Mike como titular e usar o Ceará pontualmente em alguns jogos específicos, quando a marcação no setor for mais importante. Porque os dois já têm entrosamento, não precisa ter um cara que seja titular absoluto. Aí pode ser um estilo mais europeu, um pouco de rodízio ali. Mas pra mim, quem jogaria mais, seria titular na maioria das vezes, seria o Mike. E o Ceará vai ser muito útil na Libertadores também. Experiência que ele tem, jogos fora, vai ser muito útil. Joga na esquerda também às vezes. Com certeza. Beleza, galera. Você pediu pra ir rápido, a gente foi rápido. Depois não pedi nada, Cadu. Você é um cara de pau, não pedi nada aqui. Eu vou pedir um abraço pro meu amigo Maurílio, ele que foi vice-presidente do Mackenzie, está ligado, acompanhando a gente. Então, um forte abraço para ele. E agora vamos falar de coisa boa. Você é daqueles que esquece até o aniversário da sogra? Pode não, hein? Mas se lembra do resultado daquele jogo em 1985? Agora, com o Infinity da TIM, além de falar ilimitado por 25 centavos a chamada, você recebe de graça notícias do seu time. Tem alerta de gols e notícias do seu time do coração.
todos os dias. É só escolher se vai ser do Atlético ou se vai ser do Cruzeiro. Além de tudo, você ainda manda torpedos ilimitados e acessa a internet por 75 centavos por dia. É muito barato. Procure o revendedor TIM e compre agora mesmo o TIM Chip do seu time do coração e aproveite mais essa super vantagem de ser Infinity. TIM, você sem fronteiras. TIM é muito bom, galera. E agora a gente vai para o melhor intervalo da televisão brasileira. Já já a gente está de volta. Os donos da bola.